Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi aprofundar um pouquinho mais em um tema já trabalhado aqui no canal, que foi o tema da Guerra Fria. Hoje eu resolvi trazer para vocês aqui um evento específico aí da Guerra Fria, que foi conhecido como a crise dos mísseis de Cuba de 62. Esse daí, pessoal, foi um dos pontos mais críticos da Guerra Fria, porque ele foi, a gente pode considerar como um dos momentos de maior tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse contexto, eles estiveram à beira de iniciar uma guerra nuclear, que com certeza, devido ao poderio nuclear que as duas nações tinham, trariam consequências apocalípticas para o mundo. E com certeza é um dos momentos mais assustadores da história da humanidade. Bora pro tema então? Então pessoal, como nós vimos aí na introdução do vídeo, a crise dos mísseis de Cuba de 62 ocorreu aí no contexto da Guerra Fria. Foi aí um dos momentos mais críticos deste conflito aí. E a Guerra Fria, tecnicamente, teve início ali com o fim da Segunda Guerra Mundial. E colocou aí frente a frente o bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Repare aí que eu falei que ela teve início com o fim da Segunda Guerra, tecnicamente, né? Porque, na prática, logo ali em 1945, com o finalzinho da Segunda Guerra Mundial ali, a gente já via alguns eventos mostrando que esse conflito ideológico já estava se iniciando. Nós temos os primeiros passos dele aí com, por exemplo, os Estados Unidos lançando a bomba atômica aí sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, destruindo completamente essas cidades aí, demonstrando aí seu poderio militar e mostrando para as outras potências que os Estados Unidos era alguém que deveria ser temido. E realmente isso despertou temor aí nas demais nações. E com isso aí, com o fim da Segunda Guerra aí, que foi decretada por esse evento aí dos Estados Unidos, essa demonstração de força dos Estados Unidos, nós temos a guerra encerrada de vez e o início da Guerra Fria. Aí, como eu disse, se coloca à frente a União Soviética e os Estados Unidos ali combatendo um ao outro ideologicamente. Porém, pessoal, uma característica muito importante da Guerra Fria é que, apesar de não ter havido aí, um embate militar direto, houveram aí, nessa disputa ideológica, ações desses países aí de dominar e de incentivarem conflitos civis dentro de diversas nações mundo afora, apoiando grupos políticos locais para que esses grupos saíssem vencedores ali dentro ali, ficassem sob seu domínio. Exemplo, os Estados Unidos provoca um conflito civil no Chile. Se o grupo que os Estados Unidos apoiou sair vencedor, aquele país ali terá influência direta americana na política, na economia, em todo o seu contexto social ali. Então essa é uma característica muito forte da Guerra Fria. E é aí que Cuba entra no meio desse cenário aí. É importante ressaltar, pessoal, que mesmo antes da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram uma potência militar consolidada na América Latina, não só militar, como política também e econômica. Então você tinha as principais, a maioria, né, das nações aqui da América, sob influência direta dos Estados Unidos, e Cuba não era diferente. Cuba ali muito próxima, muito vizinha aos Estados Unidos, estava sob total influência americana. Então Cuba já entrou na Guerra Fria sob influência dos Estados Unidos. Porém, bem no início aí desse conflito aí, a coisa começou a mudar de figura, porque ao longo dos anos foi despertando ali algumas lideranças locais um sentimento anti-imperialista, um sentimento aí de querer se livrar dessa dominação ideológica americana. E esse desenvolvimento desse sentimento aí culminou com a Revolução Cubana no ano aí de 1959, que foi o auge da Revolução, que foi liderado por Fidel Castro e teve aí a ajuda do revolucionário Ernesto Che Guevara. Naturalmente, pessoal, os Estados Unidos não se agradou nem um pouco desse cenário aí. Tanto que futuramente, no ano de 1961, nós temos aí uma manobra extraoficial americana, que foi a invasão aí da Baía dos Porcos, uma região ali de Cuba, com o intuito de assassinar Castro e retomar o poder ali dentro de Cuba. Essa invasão aí se deu por meio de forças contra-revolucionárias e paramilitares treinadas pela CIA. Porém, com a ajuda aí de Che Guevara, Castro conseguiu estabelecer uma resistência a essa invasão e saiu vencedor. E, portanto, continuou ali mantendo seu poder dentro do país. Outro ponto que é importante destacar aqui, pessoal, é que não é do meu interesse romantizar nem idealizar a Revolução Cubana. Porque, como a gente sabe, toda revolução ela carrega aí suas manchas de sangue. E, igual aí no caso de Cuba,
com essa tentativa aí americana de tentar reaver o controle de influência ali sobre o país, a gente vê o governo de Castro assumindo aí publicamente o caráter socialista da Revolução Cubana. Ou seja, a Revolução Cubana ela está sob influência de agentes soviéticos, sob influência da União Soviética. Então, o que você vê na prática é saindo uma potência imperialista, os Estados Unidos, e entrando outra, União Soviética. A partir daí, pessoal, nós temos aí algumas pequenas vitórias da União Soviética nesse contexto de Guerra Fria. A primeira delas, como foi mencionado aí, é o fato dela ter estabelecido seu domínio ideológico sobre Cuba. Outra vitória aí também, que foi alcançada na corrida espacial. Neste ano aí nós temos o cosmonauta Yuri Gagarin fazendo o primeiro tour pelo espaço, sendo o primeiro homem a ir ao espaço. E além disso, aí nós temos o início de provocações aí do primeiro-ministro soviético, o Nikita Khrushchev. Ele faz aí uma declaração pública de que a Rússia vai iniciar, de que a União Soviética vai iniciar uma série de testes nucleares aí de proporções enormes, testes nucleares nunca vistos antes na história da humanidade. E isso daí claramente é recebido pelos americanos como uma ameaça direta, como uma afronta. E em resposta a isso, o presidente americano John F. Kennedy, que estava em início de mandato, pegou uma situação muito complicada, deu a sua resposta também falando que os Estados Unidos estava pronto para responder a qualquer atitude agressiva da União Soviética com a mesma força ou com um poderio até maior do que o que fosse empregado dos soviéticos em relação aos americanos. E isso daí, pessoal, começou ali a instalar um cenário de tensão muito forte em todo o mundo, com medo aí desses países se atacar. E é justo no ano seguinte, aí, pessoal, em 1962, que nós temos aí o ápice dessa tensão nuclear iniciada entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando em 14 de outubro aí do dito ano de 1962, aviões U-2 que eram aí dos Estados Unidos sobrevoaram Cuba e fotografaram ali bases militares que possuíam aí mísseis balísticos nucleares que tinham aí capacidade de atingir a capital dos Estados Unidos, de Washington, em 13 minutos após seu lançamento. Então você vê que isso daí deixou os Estados Unidos completamente desesperados, porque você tinha ali o seu principal inimigo com uma arma de destruição em massa literalmente apontada para sua cara. Isso daí, pessoal, quando essas notícias aí chegaram a Washington, chegaram ao presidente por meio aí de agentes da CIA, no dia 16 de outubro de 1962, ficou marcado aí como o primeiro dia da crise dos mísseis de Cuba. E logo aí o presidente americano, ele reúne os seus chefes aí de Estado-Maior e começa a trabalhar ali as opções que eles poderiam tomar nesse cenário. No caso, só haviam duas, que no caso era invadir Cuba para parar esse programa militar aí, ou estabelecer ali uma quarentena, isolar Cuba, a circulação de pessoas de Cuba para os Estados Unidos, isolar Cuba completamente. E foi essa aí a atitude que os americanos tomaram. E deram um pronunciamento oficial aí que qualquer míssil de Cuba que fosse disparado em direção a qualquer nação ocidental seria considerado um ataque soviético direto aos Estados Unidos da América e seria retaliado, ou seja, os Estados Unidos iriam responder. Então aqui, pessoal, este é o momento aqui mais crítico, talvez um dos mais críticos da história da humanidade, porque nós ficamos aqui na iminência de um conflito nuclear. Uma coisa aí que com certeza traria consequências trágicas para todos os envolvidos, aliás, não só para os envolvidos, né? Até para aqueles que não tinham nada a ver com a história. Esse cenário aí, pessoal, de desafios, de agressões, multas, aí foi se estendendo, tendo aí eventos que ajudaram até a colocar mais gasolina no fogo ainda. Foi igual o caso aí de quando o exército cubano abateu um desses aviões U-2 americano que estava sobrevoando Cuba e causou a morte do piloto. Mais um evento aí que deixou todo mundo apavorado, achando que não teria jeito, a guerra iria explodir mesmo, a gente ia ter o início da Terceira Guerra Mundial. Porém, no dia 26 de outubro aí, a gente tem o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, enviando aí uma carta para o presidente John F. Kennedy, estabelecendo aí alguns termos para a retirada do armamento nuclear de Cuba. Na primeira carta, ele exige que os americanos não tentem mais aí, invadir Cuba, respeitem a autonomia de Cuba. E logo após aí também ele envia outra carta pedindo aos americanos que
exemplo deles, tirando ali o seu armamento de Cuba, eles também retirem seus armamentos nucleares que estavam na Turquia, próximo ali ao território ali, soviético também, e propôs esses termos aí para que essa situação fosse resolvida, sem que houvesse esse conflito direto aí, que, como eu disse, não traria benefício para ninguém. Talvez o maior incentivo aí para não ter iniciado essa guerra aí foi o fato de que não haveria vencedor. Todo mundo sairia perdendo neste conflito. E atendendo aí às exigências do primeiro-ministro soviético, o presidente americano garantiu que nem os Estados Unidos, nem qualquer nação aliada, principalmente da América Latina, tentaria qualquer atitude agressiva contra Cuba, e que a retirada de armamentos da Turquia, de outros países próximos ali à União Soviética, seria uma questão discutida aí futuramente, que se abriria para o debate em torno dessa questão aí. E com essa conversa aí entre os dois presidentes, a gente tem aí, começa a ver que os ânimos começam a se acalmar. E você vê aí que tem o fim aí, essa crise que foi iniciada em 16 de outubro e durou aí até o dia 28 de outubro de 1962. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e se inscrever no canal, tá joia? Até a próxima!